Estamos novamente ao vivo. As pessoas que entraram vão ter que entrar de novo. Complicado, hein? Temos problemas seríssimos aqui de conexão e tudo mais. Eu vou fechar, desconectar o notebook para que não tenha problemas, de conexão, porque caiu a conexão. Daniele, boa noite, obrigado por estar aqui. Francisca, minha irmã, boa noite, entrou. Pois é, Daniele, estamos bem agora, graças a Deus. Mas passamos ainda por um bom pedacinho. Tanto é que hoje eu peço perdão a todos que talvez a minha voz fique meio rouquinha, talvez eu precise tomar mais água do que o normal, talvez eu chegue até a tossir, porque não foi fácil não. Não foi fácil não. Tudo começou acho que no sábado. E estamos aqui, né? Estamos na luta. Hoje já posso dizer que eu estou bem. Ontem e hoje eu estou bem, não fiquei na cama o dia todo, nem a tarde toda, porque os outros dias eu tive que me deitar, porque não estava muito legal, não. A Covid nos pegou a todos, né? Mas graças a Deus estamos bem, estamos bem. Então, quem puder ainda se preservar um pouco, continuar. A gente estava preservado aqui dentro de casa, mas a minha filha foi para a praia e na volta ela passou num parque infantil. Num parque infantil não, num parque de diversão. E aí ela acredita que foi lá que pegaram, porque o menino estava doido para ir na roda gigante, aquela coiseira toda. Mas tudo tem o seu porquê, não é? E Daniele, antes que eu me esqueça, vamos torcer por você hoje, tá bom? Se Deus quiser, você vai se sair muitíssimo bem, vai dar tudo certo. Então, meus irmãos, aqueles que ainda não fizeram parte aqui do nosso encontro, eu só quero dizer que o início não terá uma prece. Nós vamos, todas as vezes, nós vamos fazer o Evangelho de Chico. Cada dia uma nova lição. Hoje é de número 3. E a gente deixa fazer a prece final exatamente a hora que essa é. A nossa prece será no final. Todo mundo coloque uma água, se achar necessário, se sentir para ser edificada. E a gente vai seguindo. Então, hoje será o segundo capítulo, né, do livro Jesus no Lar, porque na primeira edição nós fizemos a introdução, depois nós fizemos o capítulo 1 e hoje nós vamos capítulo Jesus no Lar. Foi psicografado, né, e o espírito era o Neio Lúcio, que nós falamos dele semana passada também. Igor Colombo, boa noite, seja bem-vindo. Vivência Espírita, muito bom ter você aqui. Eu acredito que você é aqui, se não me engano, que o Aloysio falou, mas tenho certeza. Se for, seja bem-vindo. Se não for, seja bem-vindo, Vivência Espírita da mesma forma. É um grande prazer ter todos aqui. Então eu vou começar, vamos, para a gente não extrapolar muito, e eu peço desculpa pelo que aconteceu. Tá picando e acelerado? Estranho, hein? Acho que não sou eu, não.
Eu vou, eu vou colocar o foninho aqui mais perto. O áudio tá cortando. É complicado, né? Eu vou, inclusive, desligar o meu notebook, que ele tá aqui ligadinho. Ele tá aqui ligado porque eu ia ver quem estava chegando, quem não estava, para a gente poder dar um oi. Então eu vou desligar meu notebook. Fica uma peça menos puxando a internet, né? Vamos tentar falar com o microfone aqui pertinho, como algumas pessoas fazem. Quem sabe melhora. Se melhorar, vocês me avisam. Eu continuo segurando ele aqui por perto, tá bom? Mesmo assim, a gente tem que continuar, não é? Não tem outra alternativa. Eu tirei o marcador. Então, vamos lá. Não tem título, viu? Cada semana é um número só. Então, hoje nós estamos no número 3. Ah, Vivência Espírita, viu como eu gravei, Marquinho? Gravei, muito bem. Oi, Plínio. Oi, Débora, tudo bem? O Arteiro Gastronomia, meu filho, está lá no Paraná nesse momento, mas está vendo a mamãe. Beijinhos. Muito bom ter todo mundo aqui com a gente, é muito, muito gratificante. Então vamos ler. Diz assim o número 3 do Evangelho de Chico. Certa vez, um repórter me perguntou se eu estava disposto a começar tudo outra vez. É claro que recomeçaria. Para mim, a mediunidade na doutrina espírita tem sido uma alegria. O que eu não sei é se os espíritos amigos estariam dispostos a recomeçar comigo. As minhas imperfeições são tantas. Creio que tenho dado a eles, os espíritos benfeitores, mais trabalho, ou seja, eles têm tido mais trabalho comigo do que eu propriamente tenho trabalhado com eles. Olha só, se Chico se sentia, né, dessa forma, que ele dava trabalho para os espíritos superiores, imaginemos nós, com toda aquela humildade, com toda aquela pureza, simplicidade de coração, pela sua doçura, ele se sentia daquela forma. Gente do céu, que coisa! Este era o Chico. Troll original, boa noite. Tudo bem, seja bem-vindo. Vamos então partir para a nossa lição desta noite. Eu espero que agora não esteja picotando tanto, né? Que esteja um pouquinho melhor a nossa fala. Então, como eu já disse a semana passada, eu vou dizer novamente, a gente vai lendo trechinhos, porque não são lições tão pequeninas, também não são grandes demais, mas elas são lições em que a gente precisa refletir bastante, e se eu for lê-la inteirinha, quando chegar no final, a gente já esqueceu o início. Débora, boa noite, boa noite. Ah, agora está bom, né, Igor? Que bom. Eu tô com o foninho aqui mais próximo. O fio deve ser muito, muito comprido. E também desliguei o notebook. Tem tudo isso para a gente ver. Mas vamos lá. Hoje é a Escola das Almas. Uma lição muito gratificante para nós. Então, vamos lá. Semana passada, nós vimos que quando Jesus estava na casa de Simão Pedro, ele convidou a todos que se sentassem ao seu redor e ali teria o primeiro culto cristão no lar. Foi o primeiro na casa de Pedro. Então, aqui continua.
Congregados em torno do Cristo, os domésticos de Simão ouviram a voz suave e persuasiva do Mestre, comentando os sagrados textos. Quando a palavra divina terminou, a formosa preleção, a sogra de Pedro indagou inquieta: Senhor, afinal de contas, que vem a ser a nossa vida no lar? Contemplou-a ele, significativamente, demonstrando a expectativa do mais amplo esclarecimento, e a matrona acrescentou: Iniciamos a tarefa entre flores, para encontrarmos depois pesada colheitas de espinho. No começo é a promessa de paz e compreensão. Entretanto, logo após surgem pedras e dissabores. Boa noite, Silvia, minha amiga. Boa noite, Regina, minha amiga. Sejam bem-vindas. Que prazer tê-las aqui conosco nesta noite. Eu já li o Evangelho de Chico Xavier, que eu leio um textozinho por noite. Vocês que chegaram agora, eu não faço a prece inicial, eu deixo para fazer a prece final, então no lugar da prece inicial eu começo com o Evangelho do Chico, que foi escrito por Carlos Bacelli. E então agora eu acabei de ler o primeiro item daqui. Então a sogra de Pedro, que pergunta ao Cristo, né, o que vem a ser a vida no lar, e ele então responde a ela que o início, nós estamos sempre em flores, mas depois chega a colheita, que a colheita são os espinhos. No começo, quer dizer, na nossa infância, é uma promessa de paz e de compreensão, mas logo após surgem as nossas pedras, os nossos dissabores. E nós sabemos que a cada encarnação nós temos que colher aquilo que plantamos, né? Naquilo que ficou para trás, mas na nossa infância do espírito também é dessa forma que acontece. No início são flores, né? Ele muda aqui dizendo que são as flores, depois os espinhos. Sim, às vezes plantamos flores, nem sempre colhemos por entre meios espinhos. Às vezes a nossa vida é um pouco mais suave, mas de repente, com o passar das encarnações, através dos nossos próprios erros, vão surgindo os nossos dissabores. Se alguém quiser citar alguma coisa, pode ficar à vontade, viu, gente? Para a gente ir trocando conhecimento, né? Vocês daí, a gente um pouquinho daqui que está estudando, vocês também, fiquem bem à vontade. Então eu vou seguir. Reparando que a senhora Galileia se sensibilizara até as lágrimas, deu-se pressa Jesus em responder: o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. E sorrindo, então, perguntou a ela: que fazes inicialmente às lentilhas antes de servi-las à refeição? E ela então respondeu titubeante: naturalmente, Senhor, cabe-me levá-las ao fogo, para que se façam suficientemente cozidas. Depois devo temperá-las, tornando-as agradáveis ao sabor. Pretenderias também, porventura, servir pão cru à mesa? Pergunta-lhe Jesus. E ela responde: de modo algum. Humildemente ela diz: vou entregá-la ao consumo caseiro. Compete-me guardá-lo ao calor do forno. Sem esta medida, não seria possível servir aos meus convidados. Então, ele diz aqui: primeiro temos que cozer as ervilhas, qualquer grão que vá ser comido depois de cozido. E também temos que assar o nosso pão, tem que ir para o calor do forno.
Aqui me faz lembrar da história que todos já conhecem, é a história do grão de pipoca, que ele não se transforma, ele fica duro, ele tem que ser descartado. Aqui também acontece a mesma coisa. As lentilhas, elas têm que ser servidas, cozidas à refeição. E o que é que isso ele quer dizer? Que nós temos que nos preparar para que nós tenhamos a maciez, o ponto exato, para que nós possamos ser aceito pelos outros. Porque se os outros não conseguirem nos aceitar macios, nós teremos que ser descartados. Denner, boa noite. Grace Érica. Grace Érica. Muito bem-vinda, boa noite, sejam todos bem-vindos. Então, nós precisamos estar prontos para serem degustados, no sentido figurado, claro, porque nenhum irmão vai nos aceitar se nós estivermos sem a condição de ser deglutido, não é? E o pão? O pão também, o pão tem que ser aquecido para que ele possa, aquecido até o ponto, né, de receber esse calor do forno, até ser o ponto de estar assado, de estar pronto. Então, nós precisamos também do calor humano para que nós possamos estar distribuindo esse alimento de uma forma correta. Porque se nós não fizermos desta forma, nós não estaremos prontos para o grande banquete, o banquete de que Jesus está sempre a nos convidando. Porque nós precisamos estar prontos para nos sentar à mesa e estar participando desse banquete junto com o Mestre Jesus. E então Jesus, ainda continuando, ele considera e diz à sogra de Pedro: explicando agora com as suas palavras o que nós acabamos de comentar. Há também um banquete festivo na vida celestial, onde nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou o forno preparador. Essa frase é bem longa, eu vou parar só um instantezinho aqui para dizer. O cadinho é um vaso revestido, resistente ao fogo. A gente coloca, às vezes, no caso, aqui quando a gente mudou para a chácara onde eu moro, onde nós moramos, não tinha lixeiro. Então, a gente colocava em um vaso muito grande algo para ser queimado. O lixo do banheiro, né? Nada de plástico, nada de lata, somente papéis. E aí, então, ele fica lá. Ele é um forno preparador. Aqui, no nosso caso, o nosso lar é o cadinho. É ele que vai nos preparando para que a gente possa estar no ponto exato que necessitamos. Então, para isso, continua aqui Jesus. O que nos parece aflição ou sofrimento Igor, isso mesmo, vaso refratário, aguenta altíssimas temperaturas. Por isso é que nós colocávamos os papéis e colocávamos fogo nele. Ele aguentava muito bem. Aguentou muitos anos. Depois, com o tempo, ele rachou. Mas isso foi há muito tempo. Então, continuando. O que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele é recurso espiritual. O coração, acordado para a vontade do Senhor, retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras, porque somente aí, de encontro uns com os outros, examinando aspirações e tendências que são as nossas observâncias,
E vamos observando defeitos alheios, e suportando-os, aprendendo a desfazer as próprias imperfeições. Nunca notou a rapidez da existência de um homem? A vida carnal é idêntica à flor da erva. Pela manhã emite perfume, à noite desaparece. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em seu círculo são lições. Quantos de nós já não ouvimos dizer que o tempo de cá não é igual ao tempo de lá? Olha a comparação que ele faz aqui conosco, que a nossa vida é muito curta. Então a gente diz, já vivi tanto, já vivi 50, já vivi 40, já vivi tanto, né? E aí ele diz que a vida carnal é idêntica à flor de erva. Pela manhã ela emite perfume, à noite desaparece. Então vamos comparar a nossa vida a uma flor. Quando reencarnamos, estamos abertos. Num piscar de olhos, a nossa vida termina, para que todas as vezes, todas as encarnações, nós possamos desfrutar para chegarmos até a vida eterna. Boa noite, Gladys. Seja bem-vinda. Boa noite, boa noite. Então ele diz que o lar é um curso ligeiro para a fraternidade, para que a gente possa alcançar a vida eterna. Sim, em cada encarnação, que nós não conseguimos avaliar quantas nós temos, quantas nós teremos, quantas nós vamos conseguir para poder ganhar uma virtude, 2 virtudes, é uma caminhada bastante longa. Então ele ainda diz, sofrimentos e conflitos naturais em seu círculo são lições. Todas as vezes que nós passamos por alguma situação, nós estamos passando por uma grande lição. Quem chegou agora, quem não esteve com o Aloísio, que ele me contou, que foi colocado o nosso nome nas vibrações, que eu agradeço muito de coração, eu ainda estou com a Covid. Ainda estou, sim. Estamos passando pela fase já de encerramento, né? Acreditamos nós, mas passamos por uma fase. Então foi e é uma grande lição. E essa não é a primeira vez, essa é a segunda. Em dezembro de 2020, nós passamos por uma também, que foi assim, tipo, 3 tardes na cama. De manhã a gente faz almoço, limpa aqui, faz uma coisinha ali, mas depois do almoço não dá para aguentar. Vem para a cama, dorme, febre nunca percebi, nem naquela, nem nessa, mas realmente é uma experiência, muito, muito reflexiva, muito. A gente tem que refletir muito por todas as condições em que a gente se encontra. E quantas vidas, não é? Voltaram para o mundo espiritual, deixando um pouco de tristeza nos nossos corações. Tanto aqueles que conhecemos, como aqueles que nós, muitas vezes, apenas soubemos o que aconteceu com cada um. Então, nós temos que prestar atenção nessas chamadas que nós estamos tendo, nesses chacoalhões que aqui ele fala, sofrimentos e conflitos naturais. Sim, são lições, para que a gente possa ir aos poucos se lapidando, dando uma mudada na maneira de ser, na maneira de agir, na maneira de atuar, porque esta pandemia que estamos vivendo, que estamos vivenciando neste momento,
é uma grande lição para toda a humanidade. Muitos irmãos, muitas pessoas já passaram por situações, vamos dizer, até que meio parecida com a nossa, não é? Mas esta é para toda a humanidade, não é particular para ninguém. Então nós temos que aprender com essas lições que está geral para todos nós. Então que nós possamos juntos aprender essas lições. Então, continuando, vamos ler aqui. A sogra de Simão, então, escutou atenciosamente e ponderou. Senhor, há criaturas, porém, que lutam e sofrem e, no entanto, jamais aprendem. O Cristo pousou na interlocutora os olhos muito lúcidos e tornou a indagar. Que fazes das lentilhas endurecidas que não cedem à ação do fogo? Aí ela responde, sem dúvida, atiro-as ao monturo. Monturo é um local onde se deposita lixo. Porque feririam a boca do comensal, que é aquele que está se alimentando, descuidado e confiante. Luciana, boa noite, seja bem-vinda. Eu preciso ligar aqui para me sintonizar no horário. Então, meus irmãos, vejam só, aquelas lentilhas, no caso que ele cita lá no início, que ficam fofinhas, macias, para que a gente possa degustar, enfim, saborear, são deliciosas, né? Mas e aquelas que ficam endurecidas? Como eu disse no início, como aquele milho de pipoca que não quer se transformar, então ele vira piruá. Então, vamos analisar com muito carinho. Aquele que não consegue ser a lentilha macia, ele vai para o lixo, porque ele não está apto a ser degustado. É como nós. Vocês já ouviram alguém dizer, essa fala é bem antiga até, quando alguém vê uma pessoa que ela fica meio assim, ela fala, eu não consigo engolir essa daí. É mais ou menos isso. Então a gente fica numa saia justa, né? Porque isso a gente não deve fazer. Nós não podemos ser assim. Jesus nos ensina, amai-vos uns aos outros, fazendo a ele aquilo que gostaria que a ti fizesse. Mas quando nós nos deparamos, muitas vezes, com algum desafeto, nós fazemos esse tipo de pensamento, de comentário, né? Então, nós não conseguimos engolir. Então, aqui, as lentilhas em que Jesus nos diz nessa lição, que ele pergunta à sogra de Pedro, e ela diz, nós atiramos fora, nós jogamos fora, porque se aquele que for comer distraidamente, confiantemente e colocar na boca, não será bom. Então é como nós. O outro só vai nos aceitar porque a gente sempre fala, amai o outro como a ti mesmo, amai o próximo como a ti mesmo. Mas nós também somos o próximo do outro e nós temos que analisar isso com muito carinho. Então agora o diálogo final, aonde o mestre fecha esta lição. Então ele diz, respondendo a ela, que ela diz que os que não estão em boa condição para a degustação, aí ele diz, ocorre o mesmo, terminou o mestre, com a alma rebelde, as sugestões edificantes do lar.
Aqui, gente, dá para a gente parar cada parágrafo, cada sentença. A luta comum mantém a fervura benéfica. Todavia, quando chega a morte, a grande selecionadora do alimento espiritual para os celeiros de nosso Pai, os corações que não cederam ao calor santificante, mantendo-se na mesma dureza, dentro da qual foram conduzidos ao forno bendito da carne, serão lançados fora, a fim de permanecerem por tempo indeterminado na condição de adubo entre os detritos da natureza. Olha a comparação que Jesus faz conosco. Então, nós estamos na luta benéfica para a nossa condição de nos amaciar, como ele diz aqui, de nos depurar, de nos tornarmos aquela candura, aquela doçura, para que nós possamos ser, depois do desencarne de cada encarnação, através das nossas virtudes, daquilo que fizemos de bom, aquilo que conseguimos carregar conosco. Porque aqueles que estão nos selecionando, né? Como está acontecendo neste momento, os corações que não cederam àquele calor santificante, o calor do pão sendo assado, o calor do fogo, fazendo com que a lentilha se torne macia, ou o calor, como eu já citei no início várias vezes, como o calor daquela panela que fica aquecendo o grão de pipoca, para que ele se transforme e fique naquela gostosa e macia. Aquela parece um algodão, né? Cada pipoca. Macia, é uma transformação. E nós muitas vezes passamos por uma existência toda, uma encarnação toda, e nós não conseguimos tirar essa dureza de dentro de cada um de nós. Então aqui ele diz que dentro de cada um que foi conduzido ao forno bendito da carne, somos vasos, somos conduzidos ao forno da carne. Cada encarnação é assim. E aí, para finalizar, ele fala: serão lançados fora, a fim de permanecerem por tempo indeterminado. Este tempo indeterminado aqui, ele deve ser entendido que somente quando houver a transformação, aí sim ele será novamente colocado na posição em que deverá estar. Hoje, novamente, a gente vai fazer essa comparação. Hoje, nesta pandemia em que nos encontramos, nós também estamos sendo selecionados. Não sabemos o que será de nós. Não é porque somos espíritas que nós acreditamos que já chegar ao desencarnarmos, nós já vamos conseguir chegar para o mundo de regeneração. Sem querer assustar alguma pessoa, sem querer assustar ninguém, a gente sabe que para estar no mundo de regeneração, a pessoa precisa estar estampada em sua testa, como nos diz os Espíritos, que precisa estar escrito amor, amor puro, amando a todos sem distinção. Boa noite, Karina, Aldenice, sejam bem-vindas. Já estamos bem avançados em horário, mas prazer muito grande tê-las aqui conosco. Então, meus irmãos, não é talvez nessa encarnação que a gente vá para um mundo de regeneração. Nós necessitamos ainda mudar muito entre nós. Todos nós, todos nós. E é através desta seleção, como ele diz aqui, a grande selecionadora do alimento espiritual
para os celeiros do nosso Pai. Então nós estamos sendo selecionados para o celeiro do Pai. Nós necessitamos estar macia como a lentilha, estarmos assado como a massa do pão, ter levedado a nossa vida, depois passado pelo forno, ser aquecido pelo fogo da lentilha, ser aquecido pelo fogo da pipoca, pela transformação que seremos aquele milho transformado. É difícil? Com toda certeza. Precisamos lutar? Sim, pois ele mesmo já diz, na condição de adubo entre os detritos da natureza. Olha só, então muitas vezes nós vamos patinando em uma encarnação, em uma existência, não é? E não conseguimos alcançar o objetivo do nosso mestre e o objetivo do nosso Pai. Porque para o nosso mestre, ele cuida de cada uma das ovelhas, porque ele é o nosso governador. É o governador espiritual, modelo e guia. Então, para que ele possa levar todo esse rebanho para o celeiro do nosso Pai, nós precisamos estar purificados, nós precisamos estar com toda a mansuetude e todas as virtudes em que nós pudermos angariar em cada existência. Porque não diz a nossa porta estreita que para estarmos nela precisamos largar todos os nossos defeitos, todos os nossos vícios numa sacolinha ali do lado de fora? Para isso precisamos estar convictos de que para entrarmos nós vamos levar apenas aquilo que nós não trouxemos quando nós encarnamos. Quando nós encarnamos pela primeira vez, nós viemos com uma malinha. A cada encarnação, provavelmente, nós vamos colocando um pouquinho mais de vícios, né? Porque é assim que nós temos que passar pela nossa encarnação. A gente vai fazendo os vícios que a própria Terra, que o próprio mundo nos coloca se coloca à nossa disposição. Vale nós entrarmos nela ou não. São as que se chama as nossas tentações. Nós temos que domar as nossas tendências que vamos adquirindo em cada uma delas. Porque senão, o celeiro do nosso Pai vai nos deixar ali, do lado de fora, porque nós não vamos conseguir entrar ainda. Muitos entrarão, com toda certeza, muitos entrarão, e muitos também estão aqui como missão. Muitos estão aqui como missão. E esta missão, cada um tem que responder por tudo aquilo que estiver praticando, sendo uma lentilha, bem assadinho, para que possa chegar aonde é o Deus do Pai que nos criou para tal. Chegamos ao fim, a gente fazer a prece final. Eu espero que todos fiquem um pouco melhores do que quando chegou, que a nossa reunião tenha envolvido grande cada um. Eu estou felicíssima com todas essas criaturas que chegaram aqui, esses nossos irmãos e irmãs. É um prazer muito grande, é uma felicidade, pois afinal estamos fazendo aquilo que na verdade o Mestre nos pediu. Está falhando, né, Karina? De novo. Eu preciso virar esse foninho, acho que para o lado de cá, não sei se melhora.
Vê se melhora assim, por favor. Porque na nossa prece final eu gostaria. Ah, então é isso aqui, ó. Tem que virar para cá. Eu gostaria que na nossa prece final a gente pudesse estar envolvidos. Gostou, Marquinho? Ó, você já esse estudo é um estudo todos nós. É aqui cada lição, a cada dia eu estou aprendendo muito, aprendendo muito. Estou fazendo um esforço, porque não é só estar aqui agora. Vocês já sabem, eu tive que ficar recebendo instruções, aulas, ainda não estou 100% não, tá difícil, ainda não é, né? Mais devagarinho a gente vai para ensinar os amigos e devagarinho de se chamar, não é? Então, como eu disse semana passada, ó, é 20h45, a gente faz a nossa prece final, porque logo mais temos a Natália e o Carlos, né, que já estarão entrando às 9 horas, e às 10 horas também estará a nossa irmã Daniele estreando o seu estudo. Quem tiver a oportunidade de estar aqui com ela, está falhando de novo. Eu acho que a coisa está meio complicada. Vamos fazer um teste aqui. Já é que eu tive que acender o notebook para poder ver a hora. Não, eu acho que é a própria internet, gente. Nós vamos ter que dar um jeito. Eu já aumentei a internet para ver se ficava melhor, mas não tá fácil, não. Vamos tentando um consenso aqui que todos possam ouvir, pelo menos a prece de encerramento. Parece uma interferência, né? Vai e volta, vai e volta. Que tristeza, o que eu posso fazer? Eu vou tentar ver depois alguma outra coisa, talvez, não sei se o local, mas fica difícil eu sair daqui para ir para outro. Ah lá, vai e volta, agora tá bom. É isso aí. Então, meus irmãos, eu agradeço de coração, viu? A presença de todos, essa participação. É muito gostoso estar aqui com vocês, interagindo com todos. Muito bom. E então eu peço a todos que neste momento, ficando bem à vontade, bem confortável, possa colocar um copo de água, quem tiver o desejo, para que ela possa ser fluidificada. E assim nós nos unimos em pensamento, em oração, pedindo a Deus que leve nossas vibrações, nossas energias, enfim, Senhor, tudo aquilo que possa ser de bálsamo, de conforto, de consolo a tantos irmãos que neste momento passam por dificuldade. Todos aqueles que porventura se encontram agora em nossa mente, em nosso coração, cada um pensando no seu ente querido, cada um colocando neste momento o desejo de melhora daqueles que se encontram hospitalizados, aqueles que porventura forem voltar ao mundo espiritual, que sejam amparados. E também, Senhor, que essas famílias sejam envolvidas com o seu bálsamo salutar de conforto, consolo e esperança para cada um de nós. Esperamos, Pai, esperamos, Mestre, que possamos nós, a cada dia, estarmos mais fortalecidos em nossa fé,
Agradecemos de coração a espiritualidade maior que conosco esteve e sempre estará, nos fortalecendo, nos intuindo, nos amparando. E assim nós elevamos o pensamento mais uma vez e te dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, na medida que vamos perdoando os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação. E livra-nos, Senhor, de todo o mal, pois só teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Que assim seja, meu Pai. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, então, meus irmãos. Foi muito bom. Foi um grande aprendizado também para mim. E é muito bom tê-los conosco. Então, a semana que vem estaremos juntos. Realmente problemas seríssimos. Obrigado vocês. Até a semana que vem, se Deus assim o permitir. Boa noite a todos. Fiquem em paz. Eu desculpo sim, Karina, pelo atraso. Desculpo sim. Tá desculpado. O importante é que você esteve aqui, que você está. Todos aqueles que aqui vieram. Muito obrigada pela presença.